assentar-se. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 18. Lucas 18. O Evangelho do Senhor Jesus em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 18. Todo mundo achou? Lucas 18 em diante, diz assim a palavra santa de Deus. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Versículo de número 23, vamos todos juntos, vamos lá, mesmo com versão Lucas 18, 23, vamos lá, ouvindo. Todo mundo, acredito eu, conhece a história de Jesus e o encontro com este homem, com este jovem. Mateus diz que ele era um jovem, Marcos também, e não diz o nome deste homem, mas diz que este homem era muito rico. Vejam que coisa, um homem aproxima-se do Senhor Jesus e pergunta a ele o que fazer para herdar a vida eterna. Se eu e você tivéssemos a oportunidade de chegarmos perto do Senhor Jesus e tivéssemos coragem de perguntar para ele o que fazer para herdar a vida eterna, você teria coragem de fazer essa pergunta para Jesus? Este homem, que nós não sabemos o nome, sabemos que era um homem e sabemos que era rico, chegou para Jesus e teve a coragem de perguntar. E quando nós temos a coragem de perguntar, Jesus tem a coragem de responder. Se você tem coragem de perguntar a Deus sobre aquilo que está faltando, que direção tomar, com certeza Deus também terá coragem de responder para você. E Jesus disse para aquele homem: você conhece os mandamentos? E aí ele começa a citar os mandamentos da lei do Velho Testamento, dos 10 mandamentos,
para aquele homem. E Jesus nem termina de citar os 10 mandamentos, como nós já conhecemos este texto. E aquele homem, no versículo de número 21, em Lucas 18, 21, ele diz: na minha versão, numa interrupção do que Jesus estava dizendo, ele diz: tudo isso eu já tenho feito, desde a minha adolescência, desde que eu sou pequeno, de muito tempo, eu já tenho feito tudo isso. Aí no versículo de número 22, diz que ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-te uma coisa. Quantas coisas faltavam para aquele homem? Jesus disse que faltava uma coisa. Mas às vezes, uma só coisa é muito difícil para que alguém possa vencer, para que alguém consiga vencer sozinho. Será que, se eu tivesse a coragem de perguntar para Jesus o que faltava para herdar a vida eterna, será que ele olhando para mim, será que ele olhando para você, ele diria que só falta uma coisa? Este homem aqui, ele estava quase no caminho certo, porque só faltava uma coisa. Imagine a quantidade de coisas na vida de uma pessoa que pode impedir que esta pessoa consiga atravessar a linha da fé e agradar a Deus e ter a salvação de verdade. E Jesus, no verso 22, diz para aquele jovem: falta uma coisa. Olha só, somente uma. Mas esta uma coisa que faltava era a maior montanha da vida daquele homem. Só faltava uma coisa. Mas esta uma coisa estava ocupando o lugar de Deus, o primeiro lugar na vida daquele jovem. Jovem, olhando assim, só falta uma coisa. Às vezes tem uma lista de coisas que estão nos impedindo, e este jovem ouve dos lábios de Jesus dizendo que só faltava uma coisa. Era uma só, não eram 10, não eram 5, não eram 15, não eram 20, era uma só. Mas uma só, que era a montanha da vida daquele jovem, era a montanha da vida daquele homem. Eu pergunto para você que está conosco nesta noite, ou nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, o que é que está faltando em sua vida para você ter uma comunhão verdadeira, íntima, de caminhada com Deus e com o Filho dele, Jesus Cristo? Há muitos anos atrás, viu, Ricardo, foi escrito nos Estados Unidos um livro chamado O Mágico de Oz. E no Mágico de Oz, conta a história de uma garota, de uma jovem, se não me engano o nome dela era Dorothy. E por uma mágica, um feitiço que é lançado sobre esta jovem, ela é retirada da fazenda onde ela morava. Ela era órfã, ela morava com os tios, e ela foi retirada da fazenda que ela morava e levada para um lugar muito distante. E foi dito para a jovem que só quem poderia ajudá-la a voltar e a quebrar aquele encanto era um mago, era um mágico, chamado de Mágico de Oz. E ela sai em direção à busca desse mágico, desse mago. E no caminho, durante o caminho,
ela encontra 3 amigos, 3 pessoas que tinham um pedido também para fazer para o mágico. Vocês conhecem essa história? Ela era um livro que se tornou uma peça, que se tornou um filme, que foi regravado, foi refilmado no mundo todo. E os amigos da Dorothy, dentre os 3 amigos da Dorothy, havia um espantalho. O espantalho, vocês sabem qual era o desejo da vida dele, o sonho da vida dele? Ele queria ter um cérebro, porque ele não tinha um cérebro no livro O Mágico de Oz. Havia o homem de lata. O homem de lata, tudo que ele queria, vocês sabem qual era o desejo dele? Ele queria ter um coração, que ele era um homem de lata e ele não tinha um coração. E o terceiro amigo que Dorothy encontra na sua caminhada foi um leão. Vocês sabem o que é que o leão queria? O leão queria ter coragem, porque ele era um leão medroso. Uma pessoa que não tem coragem, não tinha coragem na vida. Olha, para esses 3 personagens, faltava uma coisa. E eles sabiam o que faltava, e eles estavam dispostos a buscar o que faltava. O homem rico, o jovem rico da parábola, da história, parábola não, aqui é um caso real de Jesus se encontrando com este homem. Faltava também uma coisa, mas esta coisa era uma montanha na vida dele. E Jesus disse: vai, venda tudo que você tem, distribua para os pobres, e você terá uma morada no reino de Deus. E quando ele ouviu aquilo, ele ficou triste e foi embora, porque ele tinha muito dinheiro, e o coração dele estava nas riquezas. Mas perceba uma coisa, um médico, ele não passa o mesmo remédio para todas as pessoas. Em João capítulo de número 3, Jesus se encontrou com um homem rico, o nome dele era Nicodemos. E Jesus não mandou ele vender tudo o que ele tinha. Você percebe? Um médico, ele não passa o mesmo remédio para todas as pessoas. Jesus, ele quando olhava para uma pessoa, ele quando olha para mim, para você, ele sabe o que nós temos, ele sabe o que nós precisamos. E ele sabe aquilo que está faltando na vida, no coração, na mente de cada pessoa. Jesus se encontrou com mulheres de posses. Lucas vai dizer que existiam mulheres ricas de posses que ajudavam Jesus financeiramente no ministério dele. Jesus não mandou elas pegarem todo o dinheiro que elas tinham e dar para os pobres. Jesus deu o remédio, receitou o remédio para este jovem, para este homem rico, porque o coração deste homem estava nas riquezas. Para nós, nesta noite, o que é que está faltando na sua vida, que só Jesus pode dar, que só Deus pode dar? Será que, assim como o espantalho da história do mágico de Oz, está faltando, ele queria um cérebro. É tanta gente doente ao nosso redor. Às vezes nós pensamos que o problema está no corpo, e muitas vezes o problema não está no corpo, o problema está na alma. E aquele espantalho, ele queria, o sonho dele era ter um cérebro bom, uma mente boa, uma mente que consegue dormir, uma mente que consegue se concentrar,
uma mente que consegue entender aquilo que é lido, uma mente que consegue planejar, uma mente humilde, que consegue pedir a Deus. Está lá em Mateus capítulo de número 5, no início do sermão do monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O pobre de espírito é aquela pessoa que entende, aceita, que não tem todas as respostas da vida, que não sabe pilotar, governar a sua própria vida. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa capaz de se ajoelhar diante de Jesus, diante de Deus, e pedir: Senhor, me ajuda. E o espantalho, ele queria ter um cérebro bom, queria ter uma mente boa. E nós precisamos de uma mente pobre de espírito, que diz assim: eu sou humano, eu sou de barro, eu sou do pó, eu vou voltar para o pó, como dizem em Eclesiastes. E o sonho do espantalho era ter uma mente, era ter um cérebro. Mas aí tem o homem de lata. O sonho do homem de lata era ter um coração. Quantas pessoas ao nosso redor hoje não têm um coração de amor, de olhar para o próximo? Quantas pessoas hoje não colocam o coração em Deus, o coração na igreja de Jesus, no reino de Deus, de ver o reino de Deus avançar, de ver o reino de Deus crescer? Jesus disse que onde está o seu coração, onde a gente coloca o coração, ali está o nosso tesouro. Então, naquilo que hoje você está correndo atrás, naquilo que hoje você coloca o seu coração, esse é o tesouro da sua vida. Qual foi a vez que você colocou o seu coração no reino de Deus? Em juntar tesouro no céu. Colocar o coração de verdade nas coisas que Deus falou. O que adianta ter um coração, mas um coração distante de Deus, um coração voltado para as coisas que não são de Deus, coisas que não edificam? E era o caso do homem de lata. Ele queria ter um coração, mas a Dorothy encontra um terceiro amigo para tentar ir na caminhada que ela buscava. Ela encontrou um leão, mas quando ela chegou perto do leão, o leão era covarde, e tudo que o leão queria era ter coragem. O seu coração é um coração que tem coragem? O que é que está faltando na sua vida hoje? É coragem? Coragem para seguir a Deus, coragem para cuidar da sua família, coragem para empreender, coragem para dar um passo de fé, coragem para estudar, coragem para olhar para o mundo que vive na direção contrária do que Deus ensinou e dizer assim: eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. O leão, que é considerado, nomeado como o rei da selva, a Dorothy encontra um leão que não tinha coragem. Os dias de hoje, todo mundo, todas as gerações que viveram antes de nós, viveram nesse mesmo mundo que nós vivemos.
mentiroso, de traição. Esse mundo cheio de mazelas, cheios de roubos, cheios de assaltos. E eles viveram, os cristãos que viveram antes de nós, nas gerações anteriores, eles venceram. E eles estão com o Senhor agora. Um cristão, para ser cristão, ele precisa ter coragem na vida. Uma vez, eu estava em casa e estava passando um filme chamado A História de Elsa 2. Era uma história daquela de safari na África, onde um casal de pesquisadores estava na África em um carro e quase atropelam uma leoa pequena, uma bebezinha leoa. E quando eles quase atropelam, que param o carro, eles veem a mãe da leoa morta e o filhote do lado. E eles então pegam a filhote de leoa e dão o nome de Elsa, levam a leoa para casa e começam a cuidar da leoa na casa. E eles começaram a criar a leoa como se fosse um gatinho de estimação, dando comidinha na boca, colocando tudo, fazendo tudo por ela. E ela cresce, fica adulta, a leoa, só que na cabeça da leoa ela era um gatinho, um simples gatinho. E a história do filme são os pesquisadores lá na África tentando reintroduzir a leoa criada como gatinho, a leoa que foi criada como gatinho, novamente na natureza. Então, um leão, uma leoa que é criada como um gatinho, ele não sabe que a pata dele, que a pata dela é muito forte, é muito poderosa. A leoa que foi criada como uma gatinha, ela não sabe que com o rugido dela, metade da selva corre. Ela não sabe que a mandíbula dela, quando aperta algo para comer ou para quebrar, imprime uma força de mais de 200 quilos. E ela foi criada como uma gatinha. E tem muita gente na vida que poderia conquistar espaços, que poderia conquistar muita coisa nessa vida, mas não tem coragem, porque foi criada como um gatinho, como uma gatinha, quer viver a vida toda, que alguém coloque a comidinha na boca. Existem pais, existem mães que criam os filhos para dependerem deles a vida toda. A pessoa não vai na geladeira pegar uma água. O prato tem que fazer o prato e dar na boca. Um leão, uma leoa está sendo criado como um gatinho. E vai passar a vida toda agindo como se fosse um gatinho ou uma gatinha. Aí cresce, vira um leão, vira uma leoa, mas não sabe que é um leão, não sabe que é uma leoa. Aí na história de Dorothy, do Mágico de Oz, tudo que o leão queria era ter coragem. Você, todos nós que estamos aqui, o que é que está faltando em nossa vida? Está faltando coragem? Está faltando um coração que ama o próximo, que chega junto, um coração para o reino de Deus? Ou está faltando memória,
Está faltando uma mente que faz higiene espiritual. Higiene espiritual é quando nós não deixamos que a nossa mente, que a nossa vista, que o nosso coração assistam coisas que não edificam a nossa vida. Pelo contrário, nos colocam para baixo. Uma mente que não assiste coisas que são boas, coisas que edificam. Isso é não fazer uma boa higiene espiritual. Lucas capítulo 18, versículo de número 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta uma coisa. Falta-te uma coisa. Aquele jovem teve coragem para perguntar a Jesus o que faltava. Você que está aqui hoje, você tem coragem de perguntar para Deus o que é que falta? Você tem coragem de perguntar? Porque se você tiver coragem de perguntar, o Espírito Santo vai ter coragem de te responder. Aquele jovem tinha o coração no dinheiro. E Jesus diz: falta uma coisa. Falta uma coisa, só falta uma. Mas aquela uma era uma montanha. O leão queria ter coragem. O homem de lata queria ter um coração. O espantalho queria ter um cérebro. Faltava uma coisa. Eu convido você agora a curvar sua cabeça. E se tiver coragem, perguntar a Deus: o que é que está faltando hoje na sua vida? O que é que está faltando hoje? Para você servir a Deus? O que é que está faltando hoje? Jesus diz: falta-te uma coisa, só uma única coisa. Mas uma só coisa pode ser definitivo, pode ser a grande montanha da sua vida, da sua escalada, para encontrar-se com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Você que está em casa, o que é que falta hoje? O que é que está faltando no dia de hoje? Se existe alguém conosco que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, o que é que falta hoje para você entregar-se totalmente ao Filho de Deus, Jesus Cristo?
Jesus olha para o homem e diz: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Uma pedra é suficiente para um tropeço. Uma só pedra é suficiente para uma topada. Santo Deus, poderoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que cada um de nós possamos ter coragem de perguntar ao Senhor a cada dia o que é que falta-nos. Que cada um de nós possamos ter um coração disposto a obedecer ao Senhor. A Tua palavra diz que aquele jovem foi embora, porque o que faltava, ele não estava disposto a vencer. Ó Deus, se o Senhor fala às nossas vidas, aos nossos corações, agora, nos dá fé, Senhor, para colocarmos em prática aquilo que está faltando. Se está faltando coragem, se está faltando fé, está faltando um coração quebrantado, se está faltando uma mente que medita de dia e de noite na Tua palavra, uma mente que faz higiene espiritual. Ó Espírito Santo de Deus, só o Senhor sabe o que está faltando na vida de cada um de nós. Por isso nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus. No nome de Jesus, vem colocar, ó Deus, no lugar aquilo que está fora do lugar. No nome de Jesus, Senhor, toca nas nossas vidas, nas nossas almas. Ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor pela vida desta criança, deste menino chamado Otávio, ó Pai. Tem misericórdia da vida desta criança. Que ele consiga, Senhor, a cura, que o Senhor use todos os meios, todas as pessoas, a forma que o Senhor quer, para ajudar esta vida, Santo Deus. No nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, que a Tua mão, Senhor, seja com a vida de Nildivan, que completa aniversário nesta semana, a vida de Ana Beatriz. Ó Deus, sustenta estas vidas, toca em seus corações. Se está faltando algo, que o Senhor complete, que o Senhor preencha, que o Senhor segure em suas mãos. Ó Deus, no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo fala com cada um de nós e pode nos dizer o que está faltando. No nome de Jesus nós oramos.
Amém. Amém. Glória a Deus.